Boa noite, alunos e alunas. Estamos reiniciando aquilo que comumente se chama de transmissão de conteúdo, porque, na verdade, o professor não ensina, ele transmite conteúdo, mesmo porque o aluno também tem o livre-arbítrio de interpretar o texto legal e tirar as suas conclusões, que às vezes não é a mesma do professor, do propedeuta, em outras palavras. Nós vamos tratar hoje sobre algumas peculiaridades que existem no cumprimento de sentença. Com efeito, um ato ilícito penal, transforma-se no direito à obtenção de um resultado econômico decorrente desse ilícito. Quando esta conduta ilícita for praticada, redunda ao autor do fato punível o dever também de indenizar a vítima. É isso que consta lá no artigo 186 do Código Civil, combinado com 927, se eu estou equivocado, que diz mais ou menos que todo aquele que por ação ou omissão causar prejuízo a outrem tem o dever de indenizar. Quando essa sentença penal condenatória estabelecer o valor líquido, não há maiores problemas. Eu estou diante de quê? Eu estou de posse de um título judicial. Estou de posse de um título judicial. Via de consequência, eu posso utilizar-me desse título para propor o cumprimento daquela decisão, porque o valor já está explícito. O mesmo pode ocorrer se esse valor não está ainda definido. Aí eu tenho que fazer a liquidação para a posteriori o cumprimento da sentença. E isso pode ser estabelecido também através da determinação de pagar uma pensão. Essa pensão alimentícia, que é decorrente da relação civil de parentesco, também tem a pensão decorrente de um ato ilícito. Quando, por exemplo, a vítima e agora exequente ficou impossibilitado de trabalhar oriundo da conduta praticada pelo executado. Neste caso, eu posso postular uma indenização que ela será periódica para pagamento através de uma pensão alimentícia, seja para si e no caso de um ilícito em que redunda com a sua morte, seja de forma dolosa, seja de forma culposa. E essa diferença nós vamos constatar quando do estabelecimento do quanto, porque quando essa conduta for dolosa, o gravame será maior, a indenização será maior, sempre atendendo também às condições pessoais de quem paga. E essa pensão pode ser cobrada mensalmente, porque ela é periódica. E aí o próprio autor, o exequente, pode também postular nesta mesma execução que o devedor constitua um patrimônio para garantir o pagamento dessa pensão. Ou então, em se tratando de pessoa jurídica, há requerimento da parte sempre, porque eu repito com frequência que o juízo é inerte, a requerimento do exequente, o juiz pode perfeitamente colocar o exequente na folha de pagamento, tratando-se da empresa jurídica. Aí ele vai receber mensalmente. E essa constituição de capital dependerá da circunstância,
No caso concreto, evidentemente, se é uma empresa sólida que ofere uma renda extraordinária, evidentemente que ela não vai se furtar a esse pagamento. Agora, se for duvidoso que ela pode dilapidar o patrimônio por má administração ou por qualquer outra circunstância, o juiz pode já, de plano, a pedido da parte contrária, determinar a constituição de um capital. Esse capital vai oferir renda para pagamento da pensão e será proibida a sua alienação. Na prática, quando isso ocorre, normalmente, as partes celebram acordo para pagar, em vez de periodicamente, em uma ou duas vezes, a fim de que seu patrimônio não fique comprometido. Esse valor da pensão, tal qual ocorre nas pensões alimentícias, agora com o advento do Código de Processo Civil de 2016, é possível também sofrer majoração ou redução, dependendo das circunstâncias. Mesmo havendo uma sentença transitada em julgado estabelecendo um valor determinado de pagamento de pensão alimentícia, ele pode perfeitamente sofrer alterações, seja majorando, seja diminuindo esse valor, desde que as partes justifiquem essa necessidade e a sua impossibilidade de continuar pagando aquele valor, ou então que ele esteja sendo insuficiente para o credor, né? Para o credor. Só que, nesse caso, no cumprimento da sentença condenatória, penal, arbitral ou sentença estrangeira, a parte adversa, ou seja, o executado, terá que ser citado. Por que citado e não intimado o advogado? Porque o advogado é intimado quando se trata de cumprimento de sentença nos autos do processo que deu origem àquele crédito. Mas na sentença penal condenatória, não houve a precedência, ou não foi precedido de um processo de conhecimento. Ele vai executar, então terá que citar a parte contrária, porque não houve nenhuma manifestação dele ainda com relação ao quanto ou ao valor, não obstante a sentença penal condenatória. Tal qual ocorre também com a sentença arbitral ou sentença estrangeira. Sempre tem que haver a citação. Quando o título for líquido, será promovida a execução do processo, evidentemente, em autos apartado. Sempre será através de um processo autônomo. Não existe cumprimento de sentença no processo criminal. Pode o juiz, sim, deferir um valor indenizatório, mas mesmo assim a execução far-se-á através do processo autônomo. E aí a exigência de que se faça a citação. Agora, cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação por quantia certa contra a fazenda pública, ela segue o mesmo rito do Código de Processo Civil. Agora vamos inverter, porque a fazenda pública é passível também da execução tanto de título judicial quanto de título extrajudicial. Agora, quando a fazenda pública for autora dessa execução, aí será feita nos moldes das execuções fiscais. Lei 6.830, que essa expressão de fazenda pública abrange tanto a União, quanto as unidades da Federação, quanto o Distrito Federal, quanto as autarquias e fundações públicas. A nossa universidade é a FURI, fundação, mas é uma fundação
particular, ela é fiscalizada pelo Ministério Público. As fundações públicas são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. E neste caso, a Fazenda Pública sendo acionada para pagar quantia certa, valor determinado, que pode ser tanto judicial quanto extrajudicial, porque havia discussão com relação a isso, aí o Superior Tribunal de Justiça teve que editar uma súmula de número 279, dizendo que a Fazenda Pública era passiva, sim, de responder processo executório, tanto de título judicial quanto de extrajudicial. A diferença basilar entre a execução entre particulares e a execução contra a Fazenda Pública é que em face desta, ou seja, em face de qualquer ente público, não se pode penhorar bens, porque eles são inalienáveis. É por isso que muitas vezes o leigo não entende. Você executa o particular, imediatamente é penhorado os bens, é avaliado e levado à asta pública para obter o resultado a fim de satisfazer o crédito ou o débito, no caso do devedor. Já pertinente à Fazenda Pública, não existe isso. Executa-se a Fazenda Pública, ela pode exercer todos os seus direitos de qualquer outro particular, se defender, embargar, impugnar, porém está livre dos seus bens sofrerem constrição judicial, porque os bens são públicos, são de todos. Aí como é que funciona? Pois bem, se ele, o ente público, impugnar e ser vencido na impugnação ou não impugnar, será então requisitado com fulcro no artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil, será ela requisitada para proceder o pagamento. Esse pagamento será feito o quê? Através de um precatório, e não pode ser invertida a ordem. Se for invertida a ordem, pode sofrer até intervenção do administrador público. Ele é sempre colocado para pagamento no exercício seguinte. Digamos, se essa execução for concluída até 1º de julho de cada exercício, ele será colocado para pagamento e requisitado pelo presidente do tribunal competente para ser colocado no orçamento do ano seguinte. E se for depois de julho, não será do ano seguinte, mas do outro exercício. E aí que começa a grande confusão, porque o ente público é muito voraz, é muito eficaz quando ele é credor do particular. Agora, quando ele é devedor, existem diversas circunstâncias que fazem com que o pagamento não seja realizado. Não pode extrapolar o orçamento, deixar de realizar as obras necessárias, atender à saúde, atender à educação, que tem os seus percentuais mínimos para pagar precatório. Então, o presidente do tribunal é que vai elaborar uma ordem de pagamento de acordo com a chegada, e às vezes esse processo pode demorar 10, 20, 30 anos para ser concluído. É por isso que há uma venda de crédito que se tem em face da União e dos estados e alguns municípios também, que chegam até a uma defasagem de 70%. Tem quem compra precatório por 20%, 30% do crédito, porque sabe que vai demorar uma eternidade. Assim é feito através de precatórios. Constituído o título judicial, a fazenda é intimada para o quê? Primeiro, para impugnar, pode estar errado, pode ter problema, no prazo de quê? Aí muda, no prazo de 30 dias, 535 do Código de Processo Civil. A intimação é feita
tanto por carga, ou então por remessa, ou outro meio eletrônico. Não implica em pagamento de multa. A Fazenda Pública não paga multa. A não oposição ou da impugnação por parte da Fazenda Pública é expedido o precatório, requisitando o seu pagamento por meio de quem? Do presidente do tribunal. Se for do Estado, presidente do Tribunal de Justiça. Se for da União, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Agora, quando se trata de pequenos valores, comumente chamado de RPV, requisição para pequenos valores, contra a União deve ser em torno de 40 salários mínimos, e os municípios têm leis próprias estabelecendo quanto é que é o pequeno valor, aí pode ser requisitado para pagar em 60 dias. Se não efetuar o pagamento, aí sim, aí pode haver, a pedido sempre do credor, bloqueio das contas públicas até o limite do crédito. E aí será colocado em juízo, à disposição do juízo, e será o ente público intimado para se manifestar se houve regularidade ou não houve irregularidade. Quanto à impugnação de título judicial, ela tem que seguir aquelas mesmas regras do particular. A Fazenda Pública não pode impugnar tão somente por impugnar, para procrastinar a lide. Ela tem que alegar alguma matéria de relevância. E quais são as matérias de relevância? Nós já tratamos no aula anterior, que estava esculpido no artigo 535 do Código de Processo Civil, que seria o quê? Falta ou nulidade de citação. Correu a revelia. Evidentemente que esse título não pode prosperar, porque ele foi obtido de uma maneira equivocada. Faltou a legalidade. E legitimidade da parte, tanto de quem executa, tem que ser parte legítima, quanto da própria fazenda que efetivamente foi a vencida na demanda. Quando houver excesso de execução, eu vou cobrar a Fazenda Pública. É contra a União, contra o Estado, eles não conferem, vou botar um valor além para ver se eu tiro algum proveito. Não. Em primeiro lugar, eles conferem. E tem uma equipe de contadores para realizar os cálculos. Ao contrário, ela sempre apresenta impugnação se os cálculos não estiver correto. Tem uma equipe para isso. A incompetência absoluta ou relativa do juízo, isso nós já tratamos nas aulas anteriores também, dificilmente você vai propor uma ação em outro juízo que não aquele que deu origem ao título do crédito. Ou mesmo que seja de título extrajudicial, sempre tem a praça de pagamento. Via de regra, contra a União na capital. Deve ser citado sempre o procurador-geral do Estado. Ele que vai receber a citação, porque o governador, o presidente da República, o prefeito, muitas vezes, quase todas as leis orgânicas do município, remete as citações para pagamento ou de processo ao procurador do município. É ele que recebe, mas tem a obrigação de alertar o seu chefe do Poder Executivo da existência daquela demanda. E pode também arguir qualquer outra causa modificativa ou extintiva do direito que nós abordamos, que seja ela pagamento parcial ou total, a novação, uma compensação, ou a transação, ou até mesmo a prescrição, desde que ela seja superveniente ao trânsito e julgado da sentença, que nós tratamos até nas aulas anteriores, que todo o título, mesmo constituído através do crivo do Poder Judiciário, é passível de sua prescrição. E é o mesmo prazo do direito material. Se no direito material um contrato prescreve no ano, será no ano também a sua prescrição
quando for para a execução. Vale aquele brocado jurídico. O direito não protege a quem cochila. Gente, nós estamos indo quase no finalzinho do nosso conteúdo. Então aqui nós temos o privilégio de ter cumprido ele. Está sendo cumprido integralmente, apesar de todas essas dificuldades que nós enfrentamos aqui com relação à nossa fala, que não é cara a cara, não é tete a tete, como dizem os franceses, e a gente também tem dificuldade, eu particularmente, dificuldade de comunicação, se não é ao vivo, mas serviu de uma grande escola, de uma grande lição, e nós estamos a cada dia tentando sintetizar a matéria de forma que se possa transmiti-la sem que ela fique muito cansativa, porque na verdade é um monólogo aqui. Não há diálogo, não há aquelas perguntas diretas enriquecendo o conteúdo, até mesmo contrariando ou mostrando disposição contrária à interpretação daquele dispositivo legal. No mais, eu vou também remeter a vocês ali o resumo desse conteúdo, que aqui eu falo de improviso, mas eu faço sempre um resumozinho e encaminho para vocês também, além daquele outro conteúdo. Estarei às 19 horas para atendê-los em qualquer circunstância. Até mais. Boa noite.